Olá, humano! Nesse vídeo, o professor da USP, Fernando Fernandes Paiva, vai estar explicando pra gente o que é o fenômeno de ressonância magnética. Bom, a década de 90 foi declarada, como a década do cérebro, tá, pelo governo americano. E uma das principais razões para isso advém da contribuição que as técnicas de imagens por ressonância magnética deram, por conta do seu avanço, ao estudo do cérebro. Então, o que a gente hoje conhece como neuroimagem ou neuroespectroscopia, contribuíram significativamente para que a gente pudesse estudar, conhecer e detalhar muito mais do cérebro. Mas a grande pergunta é, como é que a gente faz isso na prática? Bom, a gente faz isso na prática usando um fenômeno físico que é bastante conhecido, desde já dos primeiros anos de graduação, que é chamado de ressonância. E ressonância nada mais é do que uma forma de você transmitir de maneira eficiente energia para um determinado sistema. Então, em linhas gerais, processo bem simples. No caso particular de ressonância magnética nuclear, o que a gente faz é tentar inferir informação de um determinado sistema, explorando características do núcleo atômico que compõe aquele sistema. Quando a gente fala de sistemas clínicos, ou, na verdade, de sistemas biológicos estudados em sistemas clínicos, o grande foco da área de ressonância magnética é o núcleo de hidrogênio. Por várias razões. Primeiro, porque ele é superabundante em sistemas biológicos. Segundo, porque ele tem características magnéticas que são apropriadas para que se obtenha informação desse sistema utilizando o fenômeno de ressonância magnética. O fenômeno em si é um fenômeno de origem quântica, mas basicamente, se a gente tivesse que resumir o fenômeno como um todo, a gente pode escrever da seguinte forma: você tem lá um determinado conjunto de núcleos que, quando submetido a um campo magnético externo bastante intenso, se alinha ou tem os seus momentos de dipolo magnético alinhado a esse campo principal. Nessa condição, e aí pensando um pouco em termos de mecânica quântica, você define possíveis estados energéticos que esse sistema pode ocupar. E dentre esses possíveis estados energéticos, você consegue, fornecendo energia para esse sistema, fazer com que esses núcleos transitem entre esses estados. Então você pode excitar esse sistema de maneira tal que núcleos que ocupavam um determinado estado passem a ocupar um estado excitado. E a partir de um determinado tempo, eles retornam à condição inicial e, quando retornam à condição inicial, emitem pacotes de energia que podem ser detectados, pacotes esses que carregam informação sobre o sistema. Que tipo de informação? Bom, informação sobre a sua constituição, sobre a conformação molecular, sobre a sua vizinhança. Se você de alguma forma consegue associar essa informação que está sendo detectada a uma posição no espaço, você é capaz de reconstruir o que a gente chama de imagens por ressonância magnética, sem ter que efetivamente abrir o seu sistema para olhar lá por dentro. Então esse é o conceito geral de formação de imagens, e foi isso que acabou viabilizando que hoje se conheça tanto quanto se conhece do cérebro. Até antes da década de 70, se você quisesse estudar o cérebro, em casos em que animais eram utilizados, você, na maior parte dos casos, tinha que sacrificar esses animais. Em casos de estudos com cérebros humanos, você precisava esperar até que esse paciente viesse a falecer para poder olhar diretamente para o tecido. Com o advento dessa técnica de imagens, hoje a gente não só não precisa fazer isso para estudar a parte anatômica, como também não precisa fazer isso para estudar, por exemplo, o cérebro funcionando. Então, tem hoje duas grandes vertentes, que são
a área de imagens anatômicas por ressonância magnética, e que é aplicado não, obviamente, só na área de neuro, mas também para estudar qualquer tipo de sistema num organismo vivo, como a área funcional, em que a gente consegue detectar e medir, né, o cérebro em funcionamento. Essas duas coisas combinadas permitem que, hoje em dia, se estude diferentes doenças, se estude o desenvolvimento cerebral e se entenda isso com o sistema funcionando plenamente. Acho que essa é a grande contribuição e é assim, mais ou menos, que a gente consegue obter informação não invasiva e completamente não invasiva de sistemas biológicos. O professor Fernando se formou em Física pela USP, no Instituto de Física de São Carlos, mesmo lugar onde obteve seu mestrado. Já seu doutorado ele iniciou no Instituto de Física de São Carlos e concluiu nos Estados Unidos, no National Institutes of Health. Sua pesquisa é voltada para a física da matéria condensada e as neurociências, e utilizando em ambas sua especialidade, que são as técnicas por ressonância magnética. Atualmente ele é professor no Instituto de Física de São Carlos, e se você quiser saber mais, o currículo dele vai estar aqui embaixo na descrição. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like e se inscreva no canal para acompanhar nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção e que a física esteja com você!